Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tecnologias na saúde. Nossa aula de número 2 está na página 184 do livro de vocês, Conexões com a Biologia. Peço encarecidamente que, se possível, para vocês dar uma olhadinha, né, dar uma folheada no livro, porque às vezes pode ser que alguma coisa a gente passe batido, né? A gente fala bastante coisa aqui, mas a base é o livro, né? Então, se vocês puderem pegar e dar uma lida, né, nos conteúdos que a gente está falando, vai ser super proveitoso para vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias na saúde, vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de tecnologias para prevenção, para o diagnóstico de doenças. Vai falar um pouco também sobre as implicações da biotecnologia, que não tem como falar de saúde hoje sem falar de biotecnologia. Vai falar também sobre algumas implicações decorrentes da biotecnologia. Pode ser que essa aula ela dure um pouco menos, tá, pessoal? Uma aula um pouco mais curtinha, porque o conteúdo dela é um pouco menor. Mas na próxima aula a gente vai falar sobre sexualidade do adolescente, saúde do adolescente e sexualidade. Essa aula vai ser um pouquinho maior, tá? Vai ser um pouquinho mais extensa, porque a gente vai ter bastante coisa para discutir sobre ela. Então, vou fazer uma aula um pouquinho menor, porque a próxima vai ser um pouquinho mais extensa, tá? Para a gente começar essa discussão, nós temos que entender que que as tecnologias elas existem por um único motivo, que são as doenças, né? As tecnologias na saúde, né? Elas surgem por apenas um motivo, que são as doenças, né? Para diagnosticar, para prevenir, tudo em conformidade aí com o surgimento das doenças. Mas o que potencializa isso? Bom, a gente pode falar sobre a globalização. A globalização é um fator que favorece o aparecimento e a disseminação de novas doenças, né? Porque a globalização ela é definida como a integração econômica, social, política e cultural, né? Que provém aí do surgimento das novas tecnologias, principalmente aí depois da Revolução Industrial, que houve um grande salto, né? Os maquinários. Então, esse processo de globalização se intensificou depois da criação dos automóveis, né? Os aviões, que favorecem o salto de vida, o salto populacional também, a partir da criação aí, da descoberta aí dos antibióticos, que favoreceu a superpopulação, o crescimento populacional, também é um fator que acarreta o aparecimento e a disseminação de doenças, tá? A contaminação das águas, a superpopulação, a poluição, organismos geneticamente modificados, turismo, a facilidade e a velocidade do transporte, o uso irresponsável do solo, dos lixos e dos resíduos, todos esses são fatores que favorecem o aparecimento e a disseminação de doenças. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as classificações das doenças. Existem 5 tipos de classificações das doenças, que são os surtos, as epidemias, as endemias e as pandemias. O surto ele é caracterizado por um aumento repentino de casos, né? Em lugares delimitados, né? Em lugares restritos, ou uma doença específica em um determinado local, um determinado lugar. A dengue, por exemplo, ela é uma doença que é tratada como surto em algumas regiões do Brasil, tá? Epidemia, quando há o aumento do número de casos de uma determinada doença que está muito acima do esperado,
e não está focado só em uma determinada região. São vários focos dessa mesma doença, com um número muito acima de casos. A dengue também é considerada como uma epidemia, tá? Covid-19, H1N1 também no começo eram considerados como epidemias. Depois elas evoluíram, né? A grande contaminação de pessoas fez com que ela evoluíssem a classificação. Depois nós temos as endemias, que elas ocorrem em um certo número de casos da doença em locais controlados, em uma determinada região, né? Um certo número aqui, um pouco ali, né? Em regiões específicas. A febre amarela é considerada uma endemia no norte do Brasil, tá? As pandemias, elas compreendem um número de casos muito acima do esperado em vários locais, afeta vários países, vários continentes, ultrapassam todas as fronteiras. Um exemplo, claro, é a pandemia do Covid, mas também tivemos H1N1, que também começou desse jeito, também começou com uma epidemia e se agravou e virou uma pandemia, que foi para vários lugares. As pessoas e as suas interações sociais, elas foram para vários lugares e acabaram contaminando outros países, outros continentes, outros locais, né, que talvez não seriam tão acessíveis assim, foram levadas as doenças pelos seres humanos. Trouxe aqui para vocês um breve histórico das principais pandemias da história, tá? A pandemia mais agressiva que nós tivemos, assim, acredito que agora, essa do Covid, talvez vai se equiparar ou vai até passar. Não temos números, né? Mas até agora, na história, a pandemia mais agressiva foi a da peste bubônica, a peste negra. Vocês conseguem ver aí esse desenho, né? Esse desenho era uma máscara que eles tinham que utilizar durante essa pandemia. Essa pandemia ela foi causada pela uma bactéria chamada Yersinia pestis. Elas estavam presentes em pulgas e roedores, então a contaminação foi muito grande. Estima-se que houve mais de 500 milhões de mortos, né, por essa bactéria. Então foi uma pandemia bem pesada, bem complicada e matou muita gente, fez grande número de mortos. Também tivemos a varíola, causada pelo ortopoxvírus. A transmissão dela era feita pelas vias respiratórias, como é o Covid hoje, né? Gotículas de saliva, compartilhar talheres e copos, né? Então a transmissão da varíola foi dessa maneira. A cólera também foi uma grande pandemia, causada pelo Vibrio cholerae, né? Que é o vibrião colérico, que nós costumamos dizer, né? Transmitida pela água e alimento contaminado. Então, logo nós percebemos que a transmissão da cólera, que a cólera deve ser mais comum em lugares em que as pessoas não têm saneamento básico, as pessoas não têm acesso à água tratada. Então, são lugares que vão favorecer a disseminação dessa doença. A gripe suína, H1N1, ela aconteceu em 2009. Foi tratada também como uma pandemia, uma doença de vias respiratórias, causada por vários tipos de vírus influenza. Também foi uma pandemia bem complicada aí que nós tivemos, mas não teve tanto número
número de mortos como a que nós estamos vivenciando agora, que é a do Covid-19. Se eu não me engano, a gripe suína teve, acho que um pouco mais de 20 mil mortes. Então, comparado à pandemia do Covid-19, a gripe suína ainda foi uma pandemia bem pequena, né? Às vezes as pessoas ficam comparando, mas na gripe suína não teve lockdown, na gripe suína não precisou fechar. Claro, gente, a gripe suína teve uma proporção bem menor, tá? Foi uma proporção bem menor. Mas como a ciência ajuda a combater as doenças? Ora, a ciência ajuda com o desenvolvimento de tecnologias para o diagnóstico, para a prevenção de doenças e para o tratamento dessas doenças. A partir desse momento, né, que nós conversamos das novas tecnologias, da globalização, os avanços tecnológicos permitiram um salto na expectativa de vida, como eu já tinha dito anteriormente, né? Após a Revolução Industrial que isso aconteceu um salto demográfico, né? Uma explosão populacional. Favoreceu a troca de informações e desenvolveu-se métodos, tecnologias para diagnosticar, prevenir e tratar essas novas doenças que estavam surgindo. Esse aí é um exemplo do Instituto Butantan. Vocês podem dar uma olhada no site, mas ele tem todas as informações dos vírus que têm potencial epidêmico, ou seja, não temos epidemias declaradas deles ainda, mas eles têm grande potencial para virar uma epidemia. Ali eles falam o vírus da Zika, da dengue, né, que estão sendo estudados no Instituto Butantan com a finalidade de desenvolver métodos de pesquisa, né, de diagnóstico, de prevenção, para que essas doenças não se tornem epidêmicas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia e o diagnóstico de doenças. Como falar de diagnóstico de doenças, de tecnologia, sem falar de Anthony von Leeuwenhoek. Anthony von Leeuwenhoek, ele é conhecido como pai da microbiologia. Ele inventou esse microscópio, esse pequeno aparato, né, que ele desenvolveu. Ele conseguiu, em 1674, visualizar os glóbulos vermelhos do sangue e também os espermatozoides no sêmen dos homens, né? Ele conseguiu visualizar e registrar essas novas descobertas com a ajuda desse microscópio feito por ele. Então, Anthony von Leeuwenhoek, ele fez essa incrível descoberta e a partir daí também começaram-se a entender por que algumas doenças apareciam, porque eles começaram a perceber que eram causadas por micro-organismos, que eles começaram a descobrir os micro-organismos, os germes, as bactérias, os vírus. É claro que não tinha essa classificação que temos hoje. Era tudo muito primitivo, tudo muito novo. Então, eles não conseguiam classificar ainda, não tinha essa classificação. Então, assim, algumas dos primeiros relatos, né, das pessoas que conseguiam visualizar germes, bactérias,
Eles chamavam de animalículos, de pequenos animais, porque era algo muito primitivo ainda, né? Então, a partir desse momento, começaram a desenvolver aí estudos sobre esses pequenos animais que eles ainda não tinham conhecimento e entender como esses animais estavam relacionados às doenças que estavam sendo disseminadas na época. Nós temos uma outra invenção muito importante no diagnóstico das doenças, que foi de William Conrad Roentgen. Ele faleceu em 1923 e ele inventou o raio-x. Estava ele lá com vários pesquisadores estudando física, né? Ondas eletromagnéticas, átomos e elétrons. E ele fez lá um teste e ele descobriu que as ondas eletromagnéticas eram capazes de penetrar o tecido dos organismos vivos, né? E a partir desse momento ele percebeu que isso podia ser fotografado, que ele podia registrar isso através dessas ondas eletromagnéticas. Ali nós temos uma foto dele, esse era o William, e essa foto na lateral foi uma das primeiras fotos que ele registrou, foi um dos primeiros raios-x que ele registrou, que era a mão de uma senhora, e ali no terceiro dedo a gente consegue perceber uma saliência que era um anel, que também foi possível perceber no raio-x. Difícil achar uma pessoa que não precisou de raio-x hoje em dia, né? Porque quando a gente é criança, a gente machuca muito, quebra muito, né? Às vezes fica aquela dúvida, então a gente corre pra saber se tá tudo bem, se tá tudo certo, e o médico já passa um raio-x pra fazer, né? Mas tem que tomar muito cuidado, que o raio-x, o pessoal que trabalha com raio-x aí não pode ficar muito tempo na profissão, né? Porque o raio-x ele é bem danoso para a saúde. Mais uma invenção aí da tecnologia para o diagnóstico de doenças era o ultrassom, foi o ultrassom. Foi descoberto por Pierre Curie. E Pierre Curie, ele era muito estudioso, era casado com uma moça que se chamava Mary Curie. Vocês provavelmente verão muito falar da Mary, porque a Mary foi uma figura muito importante por ter descoberto a radiação. Então ela descobriu a radiação, Pierre Curie inventou o ultrassom, que consiste num aparelhinho que é chamado de transdutor, e esse transdutor ele capta ondas magnéticas formando uma imagem, tá? Então é aquele aparelhinho que geralmente o pessoal usa, as mulheres, né, são as que mais utilizam quando elas ficam grávidas, né, para visualizar o bebê. Também quando vão na ginecologista, que às vezes pedem para fazer esse exame para ver se está tudo bem com o útero. Então é esse aparelho de ultrassom. Hoje existem tecnologias mais avançadas, né, no ultrassom. Por exemplo, o ultrassom 4D, que não é mais aquele que a gente vê, que eles veem tudo pretinho assim, só aqueles desenhozinhos. Não, esse 4D, ele é feito uma sobreposição de imagens 3D e consegue-se ver perfeitamente a criança, o bebê que está sendo analisado, né? Conseguem ver mãos, pés, o rosto, né? Então, é uma tecnologia bem mais avançada. Outra tecnologia para o diagnóstico
foi inventada por Godfrey Hounsfield, é a tomografia. A tomografia computadorizada, que consiste em uma combinação de maquinários, de computadores, de raio-x, que reproduzem as imagens dos órgãos internos. Godfrey, ele desenvolveu com um conjunto de outras pessoas também, né? Não foi sozinho, mas ele foi um dos principais, ele foi o principal, na verdade, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, junto com outro rapaz, que agora me fugiu o nome, mas os dois foram os cabeças aí dessa invenção, da tomografia computadorizada. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia na prevenção das doenças, como medida profilática. O que é a medida profilática, gente? A medida profilática é o que nós vamos fazer para prevenir essa doença, né? Para que ela não chegue até a nós, para que nós não sejamos contaminados. Ali nós temos uma notícia, essa notícia daqui de Umuarama. O nosso IFPR doou 300 litros de álcool para a Secretaria Municipal de Saúde. Esse material ele foi produzido pelo próprio Instituto e ela teve como objetivo ajudar no combate ao coronavírus na cidade. Essa notícia é do dia 17/4/2020. Mas por que eu estou falando aqui? Eu tenho uma imagem de uma notícia de álcool em gel e tem um sabão ali totalmente aleatório. Professor, você está doida? Não, eu não estou doida. O álcool em gel é uma medida profilática de prevenção de doenças. Muitas doenças que nós adquirimos, elas são, a gente pega elas por meio do contato, do tato, das mãos, a gente coloca as mãos de gotícula de saliva, em compartilhar objetos. E o álcool em gel, ele vai fazer esse processo de eliminar esses micro-organismos antes que eles cheguem até o nosso organismo, tá? Então, quando a gente lava com sabão, quando a gente passa o álcool em gel, nós estamos evitando que essas doenças cheguem até o nosso organismo, tá? O que o álcool em gel faz? O álcool em gel, ele interrompe a produção de proteínas, ele não deixa esses micro-organismos se reproduzirem, ele não deixa esses micro-organismos sobreviverem. E o sabão, o que o sabão faz? Gente, o sabão acaba sendo ainda mais importante do que o álcool em gel em si, tá? Porque o sabão, ele elimina a sujeira. Além dele, ele tem uma estrutura que ele é capaz de dissolver a membrana dos micro-organismos. E além de tudo isso, ainda limpa, né? Agora, o álcool em gel, ele não tem esse mesmo efeito. O álcool em gel, ele para a produção de proteínas dos micro-organismos, mas se a sua mão estiver suja, ela vai continuar suja. Então, é importante ter a associação desses dois, né? A gente viu aí que teve muito questionamento sobre isso. Agora, nessa pandemia, gente, mas para que vacina? Se a gente tem isso, se a gente tem aquilo, por causa do álcool gel, perguntando, mas se o sabão não tem capacidade para dissolver, o álcool gel também não tem capacidade para matar os micro-organismos, para que a gente precisa de vacina? Calma, tá? Essa é a explicação para utilizar o sabão como medida profilática, tá? E o álcool em gel também. Então, se alguém perguntar alguma hora para vocês vão saber responder que é esse o motivo que precisa lavar a mão, sabão e com álcool, tá? Outro exemplo de tecnologia na prevenção, como eu tinha falado para vocês, locais que tem falta de saneamento básico, tem falta de água tratada,
que a rede de esgoto não chega está mais suscetível a ter casos de doenças que a contaminação é por água e alimentos. Então, isso é fato, tá? Se a gente for olhar ali nesse infográfico, ali embaixo, ó, o sistema doméstico, ele traz ali para nós mais de 190 milhões de brasileiros. De 190 milhões de brasileiros, 77 milhões não têm acesso adequado à coleta de esgoto, gente. O quanto que isso não interfere nos padrões, na qualidade de vida do nosso país. A coleta de esgoto e 31 milhões ainda estão sem abastecimento de água potável por rede básica. O quão potencial, gente, imagina, o quanto que o Brasil tem de potencial epidêmico com esses números. Sem saneamento básico, sem água tratada, o tanto de pessoas que estão suscetíveis a várias doenças, né? Nós vamos ter aí a nossa próxima aula da semana que vem, que nós vamos falar um pouco sobre as doenças, sobre os vários tipos de doenças. E eu vou entrar nesse assunto com vocês, vou falar um pouco do saneamento básico e as doenças decorrentes da falta de saneamento básico. Então, gente, isso é muito urgente, isso é muito complicado no Brasil. 70% do esgoto gerado nos municípios atendidos pela campanha de saneamento básico do estado de São Paulo, aqui essa pesquisa foi feita no estado de São Paulo, tá? É tratado. 65% dos domicílios contam com rede de esgoto. Desse total, quase 70% não tem tratamento. Então, tem rede de esgoto, mas não tem tratamento. O que adianta, né? Ali em cima, ó, nós temos alguns números também, ó. 65% dos 40 pontos pioraram de qualidade e não apresentaram nenhuma evolução entre 2005 e 2010. Esse infográfico ele foi publicado em 2012, tá? A fonte dele é o Ministério dos Cidadãos. 8 milhões são investidos no ano de saneamento básico, segundo o Ministério das Cidades. A distribuição, 20 milhões em investimentos são necessários para que o Brasil chegue à universalização do serviço de saneamento básico. Essa pesquisa é de 2012, nós já estamos em 2021. Então, quanto que a gente acha, quanto de pessoas que já não sofreram por conta aí dessa falta de saneamento básico, quantas de pessoas já não morreram por causa da falta de saneamento básico e quanto esse número já não deve ter subido, né? Porque se a gente achar os problemas, eles só vão aumentando. Então, a gente pode subentender que esse número aqui, tá? 7% das 114 principais obras de saneamento básico da primeira fase do PAC já estão prontas, né? Então, nós temos aí que o saneamento básico é fundamental, é um fundamental indicador da qualidade de vida das pessoas. Vou bater muito em cima dessa tecla com vocês, saneamento básico, tá? Nós temos aqui mais alguns exemplos de tecnologias para a prevenção de doenças. Equipamentos de automonitoramento. São aqueles equipamentos que a própria pessoa pode se monitorar, que já não está tão mais sob a responsabilidade do médico, né? Então, a pessoa vai lá, compra aquele equipamento e ela se monitora. Por exemplo, pessoas que têm diabetes, elas utilizam o glicosímetro, né? Então, esse é um equipamento que elas compram para se automonitorar, né? Tá precisando de glicose, não tá? Como que tá o nível de açúcar no sangue. Os chips de órgãos, são os chips, estão em desenvolvimento ainda, que são implantados, né, sobre a pele, sobre os órgãos, né? Nós temos aí um exemplo de método contraceptivo, que nós vamos falar na próxima aula, dos métodos contraceptivos. Está saindo um método contraceptivo agora, que é tipo um bastãozinho que as mulheres colocam sobre a pele
e esse bastãozinho ele libera os hormônios, né, na corrente sanguínea da mulher e ajuda ela a evitar a gravidez. Ajuda não, né? Ele evita a gravidez, tem a eficácia quase que 99% comprovada, tá? Então esse é um exemplo de chips de órgãos, mas existem muitos outros, tá? Manipulação genética dos micro-organismos, nós vamos ver aí os OGMs, né? Que são os organismos geneticamente modificados, aqueles que os seus genes foram manipulados, foram trocados, foram introduzidos outros genes, tá? Então, essa também é um exemplo de tecnologia na prevenção de doenças. Vacinas. A produção de vacinas é muito importante para a prevenção das doenças, né? Aonde são inoculados aí os vírus ativos, os vírus inativos, me desculpa, nas pessoas, a fim de que o seu sistema imunológico os reconheça e possa desenvolver mecanismos possam desenvolver mecanismos para poder barrar essa nova doença, caso ela volte a aparecer ou você volte a se contaminar, se infectar, tá? Então é importantíssimo. Estava vendo os dados aí dessa semana, se eu não me engano, das mortes do Covid-19, tá? Aliás, eu só não trouxe para vocês aqui porque eu não consegui encontrar a fonte que a pessoa que mandou para mim tirou a foto da TV, né? Que estava passando acho que na TV Globo e eles tiraram a foto para mim e me enviou. Mas, pessoal, a quantidade de idosos que do mês de março que foram vacinados pelo Covid, a quantidade de hospitalização dos idosos depois da vacina caiu para zero em São Paulo. Então, a importância da vacina está muito além do que a gente pode esperar, muito além do que a gente pode falar ou pode imaginar, tá? Vamos aí para a próxima, que é o sistema de alerta de epidemias. Esse sistema de alerta de epidemias funciona como se fosse um sistema de computador, onde são jogados lá os dados de tal doença, tal doença e tal doença. E esse sistema, ele alerta para as doenças que têm um potencial epidêmico. Olha, essa doença já está quase virando uma epidemia, temos que trabalhar em cima dela. Essa doença ainda não está, então a gente pode aguentar um pouquinho, né? Mas essa já está mais urgente, então a gente precisa desenvolver métodos, precisa trabalhar com essa população, com essa comunidade para diminuir a incidência dela. Então é desse jeito que funciona o sistema de alerta de epidemias. A teleradiologia, o médico, você sofreu Não, desculpa, gente, vamos usar um outro exemplo. Você é um médico, uma pessoa sofreu um acidente, você tirou a radiografia, só que você não está entendendo muito bem o que está falando ali. Então você vai recorrer à teleradiologia, vai falar com médicos de outros lugares, de outros países, vai mostrar essa radiologia e esses médicos vão te ajudar a interpretar. Isso quer dizer o quê? A troca de informações. É uma troca bem mais rápida de informações, de conhecimentos entre vocês. E aprimoramento para prevenir e para conter a doença, né? Que vocês estão, que está em ascensão, né? A videolaparoscopia também é uma técnica aí, uma tecnologia desenvolvida, né? Que são as cirurgias
de modo remoto, né? À distância, nas cirurgias à distância, que é a videolaparoscopia. O médico está em outro lugar e através dali da manipulação daquele maquinário, ele consegue fazer uma cirurgia em uma pessoa que está em outro local do mundo, né? Então, essa é a videolaparoscopia. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a biotecnologia. Como falar de tecnologias, como falar de saúde, como falar de ciência, sem falar em biotecnologia. A biotecnologia ela anda atrelada a todos esses conceitos. Biotecnologia ela está por trás de tudo que a gente falou até agora, tá? Biotecnologia é um ramo da biologia que se dedica a desenvolver as tecnologias a partir de outros seres vivos. Vamos ver aí alguns exemplos. Acho muito legal, muito bacana falar sobre biotecnologia. É uma das áreas que eu mais gosto da biologia, que eu mais me identifico. Eu acredito que o aprofundamento dela, ele é bem mais complicado, assim, tem bastante fórmula, é bem mais puxado para engenharia, sabe? Tem bastante matemática, mas a parte teórica, eu particularmente gosto muito, acho incrível a biotecnologia. Nós vamos falar um pouco agora sobre as aplicações da biotecnologia, né? Que é o desenvolvimento de tecnologias de outros seres vivos, de outros micro-organismos, de outros organismos, né? Nós temos aí a produção de agroquímicos, produção de bioinseticidas, né? Nós temos aí alguns inseticidas que são produzidos a partir de... nós temos os naturais, né? Pensar num exemplo aqui para vocês. Nós temos aí os animais, que são predadores naturais. A pessoa que está nesse local, ele faz um levantamento da infestação, né? O que está infestando ali aquela plantação. E a partir aí dos predadores naturais ou de outros micro-organismos, outros animais, eles vão produzir inseticidas, insumos agrícolas para combater essa praga nessa lavoura, tá? Então é basicamente isso. Alimentos, a gente tem vários exemplos na indústria alimentícia de biotecnologia. Nós temos aí a fermentação, né? A pasteurização também foi um processo biotecnológico desenvolvido por Pasteur, a gente não consegue nunca falar o nome dele, mas enfim, ele que desenvolveu a pasteurização. Os laticínios em geral, né? Nós temos aí os iogurtes, os pães, bolos, fermento químico, fermento biológico, tudo isso é obra da biotecnologia. Nós temos os biocombustíveis, que é o uso geralmente de bactérias para produzir combustível em alta escala. Enzimas, produção de enzimas, que ainda faltam, né? Que as pessoas talvez não possam produzir no organismo, então eles conseguem manipular os genes e produzir essas enzimas. Transgenia, que são os alimentos transgênicos, melhoramento genético também atrelado à engenharia genética, que é classificação genético dos animais, das plantas, em que eles selecionam as melhores linhagens, cruzam as melhores linhagens para gerar aí novos indivíduos, né, indivíduos geneticamente modificados. Por exemplo, a melancia. Nós temos aí alguns exemplos da melancia que atualmente eles desenvolveram, né? Melancia sem semente. Então é um exemplo de transgenia, é um exemplo de engenharia genética, onde foi selecionado os genes
e ocorreu esse melhoramento genético, que é porque eles acham que melancia sem semente é melhor, né? Não, mas na verdade, né, a semente está ali para gerar outro ser, né? Então, não tem por que produzir uma melancia, mas enfim. É mais gostoso? É, né? Mas a gente é meio preguiçoso, né, gente? Só tirar dali, né? Não precisava, né? Mas vamos passar. O diagnóstico de doenças. Terapias com células-tronco. Também é uma coisa bem importante de se tocar, é um assunto bem importante de se falar. Que células-troncos são aquelas células do nosso organismo que elas são totipotentes. O que significa células totipotentes? São células que elas podem se transformar em qualquer outro tecido do nosso corpo. Então, essa terapia com células-tronco também é obra da biotecnologia. A biorremediação. O que é a biorremediação? É a técnica de usar micro-organismo ou outros organismos a fim de limpar um certo local, de melhorar a qualidade de certo local. É uma remediação, né? Por exemplo, tem um lago que é uma solução para o problema, né? Tem um lago que está cheio de algas, né? Então eles vão usar determinado micro-organismo, vão trabalhar esse micro-organismo em laboratório, vão jogar esses micro-organismos na água e esses micro-organismos vão ajudar a limpar esse local, esse lago, esse rio, né? Então é um processo de biorremediação. A produção de biofármacos são também remédios produzidos a partir de outros seres vivos, de outros organismos. A biomineração, o melhoramento genético, que é o que eu já tinha falado anteriormente, né? De selecionar os genes. Nós temos alguns exemplos que eu falei para vocês, né? Da vacina. Quando eu falei da vacina, eu já citei o exemplo, né? Já falei como a vacina funciona, que é a imunização ativa, né? Onde são inoculados aí o vírus inativo nas pessoas, a fim de que o organismo adquira imunidade sobre ela. Então, quando a pessoa voltar a se infectar ou se reinfectar, as nossas células de defesa, nossos glóbulos brancos já vão estar todos lá, prontinhos, armadinhos. A hora que identificar a doença, vai falar: opa, eu já vi esse fulano. E vai atrás. Então a pessoa não vai ficar doente ou vai ter sintomas mais brandos, né? Mais tranquilos, mais tratáveis. Não vai precisar de hospitalização. Por exemplo, a vacina do Covid. Mas se eu quisesse dar exemplos aqui para vocês, eu poderia pegar uma lista, fazer uma lista de todas as vacinas que foram desenvolvidas, que foram muitas vacinas, né? E nós tivemos vários casos aí, vários casos na história de que depois iriam até erradicar algumas doenças. Por exemplo, teve uma doença, a varíola. Ela foi erradicada pela OMS em 1980, após um extenso período de vacinação. Então, não tem como dizer que as vacinas não funcionam, porque elas funcionam. Isso é fato, isso é óbvio. Tem estudos científicos. Não deixem as pessoas falarem para vocês que as vacinas não funcionam. Isso é mentira, não tem base científica nenhuma, tá? Isso não existe. As vacinas, elas são essenciais para o nosso organismo. Quem fala isso não entende do que está falando. Se você pedir para ela explicar como funciona a vacina, ela vai te falar com a cara de cri-cri. Vai fazer até o barulho do grilo atrás, porque ela não vai saber explicar, ela não sabe o que ela tá falando, né? Então, não deixe as pessoas falarem para convencerem vocês de que as vacinas não funcionam. Ai, mas essa vacina do Covid, eu vou dar exemplo da vacina do Covid eternamente, porque é o período que a gente tá vivendo que tá mais próximo de vocês. Ah, mas a vacina do Covid foi desenvolvida tão rápido. Gente, não existe isso. As vacinas, elas passaram por longos períodos, tá? Então, assim, por exemplo, tem um documentário, depois eu posso disponibilizar para vocês, que ela fala sobre os antibióticos. Não, sobre os antibióticos não. Esse é outro. Esse documentário, que eu vou falar para vocês agora, chama Pandemia. Esse documentário mostra
que as pessoas estavam estudando, ele é acho que do final de 2018, começo de 2019. Antes as pessoas estavam